Hoje eu estou recebendo o Danilo Nunes, que é sócio da Trusser, uma empresa voltada à estratégia, voltada à criatividade, a branding, a posicionamento das empresas no mercado, ou seja, muitas das coisas que são fundamentais para que as empresas hoje tenham um bom posicionamento estratégico no mercado digital, ou cada vez mais influenciado e dentro do digital. E eu acho que esse papo com o Danilo, ele abre algumas diferentes perspectivas na visão de founder como um todo, porque a jornada dele tem alguns pontos interessantes, o próprio contexto da Truster eu acho que é interessante por si só, e a trajetória desse cara, que já me passaram aqui, que parece que ele tem 60 anos de história profissional, mas tem 22 aqui de vida, tô chutando 22, Danilo, mas a Aí tá bom. fisionomia aparenta. Tá bom, tá com a pele boa. E, cara, muito obrigado por ter aceito esse convite, separado esse tempinho aqui pra gente conversar. E eu queria primeiro, cara, que você aprofundasse um pouquinho mais na tua trajetória, que você contasse um pouquinho mais o que é a Trusser, qual o momento que vocês estão no mercado e, obviamente, o que é que vocês estão fazendo. Acredito que você vai explicar muito melhor do que eu. Legal, Luiz, obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre interessante a gente compartilhar com pessoas que estão querendo conhecer um pouco mais de como são trajetórias de acertos e erros, né? Bota erro, mas a gente coloca aprendizado, porque quem erra cedo aprende rápido e consegue botar as coisas para rodar. Então, quando você brinca aí dos meus 60 anos, acho que deu para aprender muita coisa, assim, nesse, entre aspas, curto período de tempo que vale a gente compartilhar. Então, era pensando um pouco de trajetória. Sempre fui o tipo de profissional meio obcecado, assim, pelas coisas, porque eu sempre fui muito apaixonado por marketing. Acho que isso cabe muito do fato de eu ter ido fazer economia de início, e eu não ter me conectado nem um pouco com a faculdade, e quando eu descobri a publicidade, falei: "Cara", foi um shift tão bizarro de dia a dia, de estrutura e de perspectiva, que meio que me tornou um pouco obcecado pelo que eu estava aprendendo ali. Eu sempre fui um aluno muito ruim do colégio, mas eu sempre fui muito nerd na faculdade, então acho que as coisas meio que se conectaram a longo prazo. E em relação à minha trajetória, eu comecei sendo aquele estagiário que fazia tudo. Então, como eu tinha uma visão de que eu queria muito ser um líder em uma empresa estruturada, ter visão 360 e tal, eu comecei pegando tudo que eu podia. Então, é estágio de produção audiovisual, plataforma de edição, CRM, blog, rede social, mídia paga. Então, eu fazia de tudo um pouco e eu forcei um pouco a barra para aprender de tudo um pouco. Porque assim que eu saí da faculdade, eu já tinha a intenção, tipo, cara, eu quero ser um líder. E eu quero ser professor, porque eu sempre tive essa vontade de passar informação pra frente, né. E aí eu decidi na hora que eu queria estudar na uma pós de gestão de marketing, porque eu queria pegar de tudo que eu tinha aprendido, essa visão holística, e falar: "Tá, agora eu preciso aprender a botar isso pra jogo, né, aprender a gerenciar isso". E aí eu entrei logo depois na SPM pra fazer essa gestão de aprender gestão de marketing como um todo, liderança e tudo mais, e aí eu entrei na minha primeira vaga de gestão, onde eu fiquei uns bons anos. Foi uma empresa, o Grupo Insignia era uma empresa que era de contabilidade e a gente transformou ela para uma empresa de gestão de negócios, fez um rebranding bem legal. Era uma empresa super inovadora, assim, dentro do segmento dela, então a gente tinha carta branca para atuar no marketing da forma que a gente quisesse, contanto que o resultado tivesse ali pautado, né, e tivesse dentro da estrutura de marca. E acho que foi uma experiência onde me permitiu ser o cara que contratava a agência criativa, o cara que contratava agência de mídia, contratava agência de digital, que fazia todas essas pontes, né. E justamente por você trabalhar numa empresa ali de 50, 100 pessoas, você tem acesso às lideranças e acesso aos fundadores de uma forma muito mais direta, né. Então isso te ensina muito a linguagem de como é que você fala com o fundador, como é que você fala com o líder de RH, que é o teu peer ali, como é que você fala com o líder de marketing, o líder de branding, como é que você lida com os pontos de contato da agência. Então, assim, essa visão sistêmica, ela nasceu comigo cedo, logo depois dessa oportunidade da pós, porque eu consegui sentar nessa cadeira ali, né. Só que eu tive um shift brutal depois disso, porque aqui eu tô falando de B2B, né, e eu costumo Uhum. muito falar que quem trabalha com marketing de B2B ge eh gera casca, né, gera casca, gera muito. Putz, o B2B é difícil, você tem que analisar muito cohort, a jornada do usuário ela é muito mais complexa, e quem é founder também e tem um negócio B2B sente essa dor, né, porque tá investindo em marketing e às vezes você só vai ter o retorno daqui a 6, 8 meses, que é a jornada desse teu cliente, porque ele não tá pronto para comprar. Então, toda a estratégia que você faz, ela tem que ser muito mais justificada. E aí eu sempre lidei com roteiro, sempre lidei com produção e, assim, nessa minha trajetória eu sempre estudei paralelamente tudo que era ligado ao audiovisual.
E, além disso, eu tive sempre um interesse muito grande pela creator economy. Então, quando eu olhava, por exemplo, como os creators estavam desenvolvendo as suas próprias estratégias, se tornando empresas, e como as marcas começaram a trabalhar inicialmente com influenciadores e foram evoluindo um trabalho para criador, o GC, afiliado, eu falava, tipo, cara, isso é muito legal. Eu, como um profissional criativo, que acabou entrando nessa veia um pouco mais de marqueteiro e gestor, eu olhava para isso e falava, cara, eu quero muito trabalhar nesse ecossistema. Eu quero ou ajudar empresas que estão nesse ecossistema, ou ajudar creators a também se desenvolverem e se tornarem negócios. Até eu mesmo, como um futuro criador de conteúdo, né? Porque eu sempre fiquei no bastidor. Se eu olhar minha trajetória, o pessoal brinca que eu saí da toca há pouco tempo. Eu fui ali do bastidor. E aí, um belo dia, entraram em contato comigo no LinkedIn, em 2022, uma recrutadora internacional falando assim: oi, eu vi que você tem conhecimento de mídia, muito conhecimento de roteiro, dessa parte de Creator Economy, porque nessa época eu tinha acabado meu mestrado, e justamente em Creator Economy. Justamente conectando essa parte de querer ir para a sala de aula, né? Então, meio pandêmico, como a gente sabe que um mestrado ele é no meio do dia, e a logística ela não é tão fácil assim para quem trabalha, eu aproveitei para fazer na UERJ. Aí foram assim 2 anos dedicados à pesquisa, processo, enfim. E eu estudei e mapeei o ecossistema da Creator Economy no Brasil, comparado ele ao mercado internacional. Porque eu sempre estudei idioma, né? Eu, como poliglota, eu tô ali, tipo, aprendendo sempre alguma coisa a mais de idioma, trazendo isso pro business. E aí, quando essa recrutadora me chamou, ela falou: "Ah, você quer conhecer um pouco mais sobre essa posição de Creative Strategist?" Aí eu: "Cara, que é isso?" Creative Strategy pra mim era aquela coisa do Cannes, que uma premiação, um modelo onde você estuda a campanha, faz uma puta campanha pra resolver um problema de marca, com pesquisa, estrutura, apresentação, case, enfim, todo um desenho ali estruturado, né. Aí ela: "Ah, pra uma startup nos Estados Unidos, veio nos Estados Unidos, o founder tá precisando de um creative strategy, vamos lá. Entrevistei, não passei no final nessa entrevista, porque eu não fazia ideia de que era essa cadeira. Então, tipo, eu falava da minha experiência, mas eles precisavam de uma coisa muito específica. Aí eu: "Cara, que é isso?" E, pô, a mulher chegou me oferecendo $4.000, assim, de cara. Aí eu falei: "Pô, com a minha trajetória, com bota assim 6 anos, de 6 anos, $4.000 se a gente for reverter aqui, na época 5 ponto alguma coisa, era um cargo de coordenação alto, era um cargo de diretoria júnior em algum lugar, né. Sem falar que quando você trabalha para o exterior, você tem o seu ISS abonado, né, então você paga ali 3 pontos, sei lá o quê, de imposto só. Então a gente tem esses detalhes. Aí eu falei: "Cara, quero saber mais sobre isso", eu fiquei um pouco obcecado sobre Creative Strategy. E aí eu posso expandir isso depois, quando a gente entrar numa outra parte do papo, mas eu descobri que isso era uma cadeira nova, que nasceu no mercado internacional, e uma demanda absurdamente surreal, por conta de ser uma cadeira nova, ser hiper importante e não ter mão de obra, e aí eu não digo nem no Brasil, não ter mão de obra no mundo que conseguisse suprir essa demanda. E aí eu comecei a ficar obcecado a estudar por isso, não tinha muito conteúdo na internet, só tinha alguns creators que tinham começado a trabalhar com isso e produziam. Hoje, os principais creators de Creative Strategy são meus amigos, a gente estava lá em Cannes falando junto sobre o quanto a gente ainda precisa nadar muito para essa cadeira ser desenvolvida. Mas resumo da ópera, eu entrei na minha primeira vaga, eu trabalhei obcecadamente durante 2 anos com startups, house of brands gigantes, agências Estados Unidos, Europa, Ásia, Oceania, para mapear esse ecossistema, virar e falar: "Tá bom, agora eu sei tudo o que acontece, os ins and outs desse mercado, eu vou começar a oferecer esse meu serviço para essas empresas", porque demanda não falta. É mensagem no LinkedIn literalmente toda semana, pedindo trabalho, pedindo estrutura. Na medida que você vai fazendo mais trabalho, você vai ganhando mais benchmark, você vai se posicionando e as pessoas vão querendo ainda mais você. Então, eu virei pra Frust, né, que eu consigo vou entrar um pouco mais nessa explicação. Eu falei: "A gente tem um business muito forte aqui, um business de moeda forte, business com demanda bizarra e com uma concorrência muito baixa. E um business muito legal", que aí eu posso explicar mais a fundo depois no o que é Creative Strategy, porque eu imagino que agora quem tá assistindo já tá com uma curiosidade gigantesca, mas é justamente essa união entre a parte de você produzir criativos sistematicamente, pensando num backlog de growth. E é algo que hoje as empresas do Brasil sofrem muito precisando. E, enfim, a Frustra sempre foi uma empresa de criação,
O fundador, CEO hoje, o Thiago Duarte, ele era de agência grande, então ele criou a empresa com foco de gerir marcas médias e fazer trabalhos de ativação e trabalhos de branding também para marcas como a própria Globo, a Portos Rio, que são clientes nossos também dentro dessa estrutura de branding, né. Só que aí, com o desejo de virar uma agência 360 voltada para criação e performance, ele chegou para mim e me ofereceu essa cadeira, para justamente ser o líder dessa divisão, como se fosse um spin-off dentro da própria empresa, para liderar essa divisão de internacionalização, né. Então, acaba que hoje eu sou o CVO, que se a gente botar na pauta, é o Chief Visionary Officer, que olha para novos modelos de negócio e novas formas de monetização dentro da empresa. Então a gente criou a Forrester Creative Strategy para atender esse mercado internacional, que tinha uma demanda bizarra. Hoje, ainda 70% da nossa carteira de clientes dessa vertical é internacional, por conta da demanda, só que justamente por eu começar a trazer Creative Strategy para SPM, para outras faculdades aqui institucionais, a galera brasileira que sempre bebeu da fonte gringa e nunca encontrou esse serviço, começou a bater na nossa porta. E aí a gente começou a estender também para essa parte Brasil. Então hoje eu acho que esse é um overview de onde eu vim, de onde eu tô. Hoje a minha missão é muito esse lugar de educação barra liderança da equipe de Creative Strategy, né, porque hoje eu não tenho esse profissional no Brasil, eu não consigo contratar. Então, além de fazer todo o trabalho de gestão da empresa, eu preciso fazer um trabalho de criação desse profissional aqui, que aí toca também essa minha parte profissional e uma parte estratégica, onde o meu lugar na sala de aula vira um lugar de captação de lead, de treinamento de novos profissionais e também de recrutamento, né, para essa galera que tem chegado. Acho que isso foi um overview aí bem grande, mas deu pra sentir, né. Boa, total, velho. E, cara, primeiro, obrigado por ter compartilhado tudo isso. É legal quando a gente entende novas dinâmicas de mercado, novas percepções de valor que o mercado vai tendo e, por consequência, novos papéis que vão surgindo no mercado, nas empresas e como esses papéis eles integram tanto o momento de mercado, de comportamento, de tecnologia, quanto também de orquestração das estratégias do próprio negócio, né? Então, com certeza o teu papel dentro da Truster, eu acho que ele tem um papel relevante também de estratégia para o próprio negócio, né. Então, por mais que você coloque isso para fora como um elemento a ser trabalhado na base de clientes, no mercado, existe também um impacto interno de posicionamento, de diferencial competitivo, de eventualmente atração e retenção de uma base interessante de clientes. Porra, você tem clientes como o Globo, como Porto Rio, como você falou, então você tem ali já grandes marcas que também vêm da economia tradicional da publicidade, buscando novos olhares, novos posicionamentos. Então, eu acho que tudo isso, velho, que você colocou aqui, eu acho que tem um fator importante não só para a gente entender o contexto, mas para a gente entender novas dinâmicas de mercado. E aí isso é legal porque fala com todo mundo, né? Então, cara, eu não vou falar só para quem é criativo, por mais que eu acho que os criativos, muitos deles são, mas não se identificam como. Mas, cara, falar com os criativos, falar com quem está hoje à frente de startups, por exemplo, parece que não é algo que toca nessa galera, mas está intrínseco, velho. Se você não souber falar dessa parte de estratégia criativa, se você não souber falar de posicionamento no mercado para você ter uma maior atratividade e a criatividade como elemento estratégico se torna um alicerce nesse momento de mercado, velho, você vai perdendo força. Então, a forma que você apresentou, acho que ela é muito positiva por isso, porque você conseguiu, com a sua trajetória, trazer isso para um âmbito mais amplo. E eu acho que o próximo ponto vem daí. Você comentou rapidamente sobre o que é o papel do Creative Strategist e eu queria entender o momento que o mercado está e agora, a partir do olhar da Trusser, qual é a visão que vocês têm de novas oportunidades nesse mercado, num mercado que, como grandes marcas, como você falou, já vem do mercado publicitário tradicional, já vem das agências digitais que a gente já pode considerar agências digitais também com modelos tradicionais. Então, como é que hoje vocês enxergam o mercado? E eu acho que nessa janela aqui vale você trazer um pouco mais desse papel do Creative Strategies, que é o que você hoje
traz como capacidade técnica e você também coloca isso na formação de novos profissionais. Acho que a gente tem 2 lados para essa conversa, tá. Tem o lado da própria cadeira, que é uma cadeira que evolui na medida que as plataformas evoluem, e aí é a mesma realidade da creator economy, que é a economia de pautada em criação de conteúdo, né, então mudou a tecnologia, mudou a forma de consumo, mudou a forma de produção, mudou a forma de investimento. Então quando a gente pauta IA, a gente tem uma cadeira que já era nova internacionalmente, que está chegando no Brasil, que a gente está ajudando a trazer, e lá fora já está mudando tudo, por conta dos agentes de IA, por conta das equipes agênticas, então esse eu acho que é um lado do papo. E o outro lado do papo também vem sobre o tipo de empresa que consome esse serviço. Que ele não é um serviço para uma Globo, ele não é um serviço para uma Porto-Rio, para um serviço para uma empresa muito grande que pauta as comunicações muito mais em marca. E eu acho isso legal, porque eu sou inimigo da agência full service, tá. O inimigo no sentido de, tipo assim, eu como modelo de negócio não gosto desse tipo, por isso que quando a gente cria a Fruster e pensa ela como full service, a gente pensa em verticais completamente especializadas em cada área. Porque se você não consegue ser bom como agência em tudo, você não consegue ter especialidade de operação, de time, estrutura e foco em tudo. Então hoje a nossa empresa ela é voltada a isso. Então se você precisa de um serviço de brand, de estrutura, a gente tem uma vertical para isso. Você precisa de serviço de estratégia de criativos, creative strategy, a gente tem uma vertical para isso. De digital como um todo, captação, uma vertical para isso. Porque para mim não faz sentido. Tanto é que tem muito cliente que chega pra gente querendo fazer social media, querendo fazer afiliado, a gente, cara, não. Assim, vou te direcionar para vertical que faz essa parte, a gente coloca aqui dentro, ou vou te passar para um parceiro que é muito especialista nisso. Por exemplo, a gente não compra mídia. Aqui, quando entra pra gente, a gente não faz o papel de media buyer, de gestor de mídia. A gente sempre tem uma empresa parceira dentro do nosso ecossistema que compra mídia muito bem. E aí a gente faz essa dobradinha, né, dentro dessa parte de produzir material. Eu acho que isso é um ponto, porque lá fora, quem tomou conta dessa nomenclatura de Creative Strategy foram principalmente os e-commerces. Os e-commerces D2C, que são o Direct to Consumer, né? Que são aquelas empresas que, pô, vamos pensar aí, acabam que conduzem toda a jornada do cliente e não estão dependentes do retailer, do cara que vai fazer essa distribuição. Você pensa muito em empresas do Brasil, empresas que foram fundadas por criadores de conteúdo, tipo uma Boca Rosa, ela faz um trabalho de D2C. Uma marca dessas que faz a distribuição direta, ela pode pensar ali no varejo? Pode. Distribuição de tudo? Pode. Só que ela controla a comunicação com o consumidor dela de ponta a ponta. Então essas empresas adotaram esse modelo. A gente atende muita startup também lá fora, tipo, a empresa pequena, mas essa empresa pequena investe milhões de dólares por mês. Às vezes você vai falar um pouco sobre o nível de investimento em plataforma, as pessoas se assustam, falam: "Cara, como uma empresa desse tamanho investe essa quantidade em mídia e a gente não tem ideia?", sabe, porque é muito foco ali de performance. Às vezes falta até um pouco de trabalho de branding para essa galera. Então, essa galera dominou um pouco o mercado, né, e existe essa galera no Brasil, que é a galera que bebe da fonte dessas marcas que são altamente escaláveis lá fora. Então e uma coisa que a gente está expandindo agora é esse tipo de serviço para marcas maiores. Para marcas que já estão mais estruturadas. Porque essas marcas elas têm uma intenção de construir um D2C mais forte. Por mais que elas tenham varejo, que elas tenham tudo isso estruturado de uma forma muito mais holística, interessa a elas dominar o relacionamento direto com o consumidor, porque corta muito custo, cria uma base de CRM mais forte. Então acho que esse é o papo um, que é quem consome esse serviço. Eu não sei se você quer trazer alguma coisa também, se a gente costura isso. Não, tá ótimo. Eu gostei da ênfase que você deu no momento para o modelo D2C, porque de fato é uma coisa que hoje, nesse meio de startups como um todo, a gente acaba falando pouco. E é interessante ver como esse mercado já tem buscado esses novos posicionamentos para ganhar vantagem competitiva. De novo, para ganhar essa eficiência operacional, porque também tem isso, né? Existem N outras discussões que a gente pode trazer para esse modelo, como cadeia logística, como eficiência operacional, enfim. Mas eu acho que é bom ver que esse gancho do que vocês estão fazendo, nesse momento, tem um bom alinhamento com esse mercado. É um negócio que eu pretendo explorar um pouquinho mais depois, até para trazer mais informações para quem está assistindo a gente. Mas, cara, fica à vontade, pode falar do outro lado agora que você ia trazer. Não, e até complementando isso, muita marca, principalmente de bem de consumo,
aqui no Brasil usa o modelo D2C para validar business, né. Então olhar para isso e falar: "Cara, eu vou construir um modelo D2C que é menos custoso, eu tenho uma previsibilidade maior ali de resultado, validei, começa a investir em retail e fazer toda essa expansão que a gente já conhece o caminho ali das marcas mais tradicionais", né. Então é até um movimento muito interessante, a gente tem uma rede legal que a gente está construindo no Brasil e vendo esses cases nascerem, né. Só que aí o outro lado é dessa cadeira, né. Quem é que na real faz esse trabalho? Porque eu falei de quem compra, né, de quem consome. E esse trabalho, ele é um trabalho, aí sim, aí falando um pouco de até remuneração, ele é extremamente bem remunerado. Porque além de ser um trabalho complexo, que exige eu sempre brinco que um creative strategist, ele é um avatar, no sentido de dominar os 4 elementos e trabalhando e fluindo entre os 4. Só que por que que ele é bem pago, tá? É bem pago porque o retorno para a empresa ele é monstruoso. Você produzir assets de mídia que geram um investimento alto para a empresa, quer dizer que se eles investem alto, quer dizer que eles retornam alto. Então é monstruoso a capacidade que você pode ter de gerar receita para a empresa, logo você consegue cobrar um valor alto, um valor não é nem alto, né, se a gente parar para pensar, é um valor justo, porque se a gente pensar numa lógica de investimento, você coloca um valor e ele está te retornando 10, 15 vezes, cara, você vai querer botar muito mais inclusive, né, você vai querer expandir isso. Então a lógica desse tipo de serviço ela é muito benéfica, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Só que a operação desse serviço ela é um pouco complexa, tá, porque você precisa entender desses 4 elementos que eu vou entrar aqui agora. Porque basicamente um estrategista de criativos, né, se a gente parar para traduzir, ele precisa saber de performance, ele precisa ter domínio de criação, roteiro, enfim, precisa conhecer a cadeia de produção, que é roteirização, briefing, creator, dar feedback para editor de vídeo, entender como é que desenha isso em gestão de projetos, para dar previsibilidade de quantos criativos o time de growth vai receber essa semana, quantos sprint points o meu time vai tomar versus a capacidade criativa. Então tem toda uma parte de gestão ali por trás, e também precisa entender de creator economy. Porque muitas dessas empresas elas não são empresas com grande headquarters e que pode sair contratando e fazer filmagens em todos os lugares. Elas dependem muito também do criador de conteúdo como uma extensão da equipe de produção audiovisual da empresa. Então ela precisa entender quando ela vai puxar um influenciador para fazer um funil específico, quando ela vai puxar um creator para fazer um material audiovisual, quando ela vai puxar um afiliado para poder trabalhar um marketplace. Então precisa saber dialogar nesse ecossistema de creator economy. E não são 4 pontos tão fáceis, assim, de você conectar, né. Mas, geralmente, quem vem para essa cadeira ou é um roteirista, ou é um designer, ou é um copywriter, ou alguém de produção audiovisual, ou um gestor de mídia, que percebeu que não tem mais como ficar segmentando dentro da plataforma por idade, local, interesse, porque o criativo hoje é a nova segmentação, por conta da inteligência algorítmica. Então, eu brinco sempre que o gestor de mídia ele vai morrer e vai evoluir ou para um líder de growth, que é o melhor amigo do creative strategist, ou ele vai evoluir para um creative strategist, que é a pessoa que entende de criativo e performance e faz a conta de anúncio rodar. Então, hoje, se a gente parar para pensar o cenário atual, esse é o cenário, esse cara, ele entra numa cadeira que conecta o time de criação com o time de performance. Ele entende o que está acontecendo na conta, nas contas de anúncio, nas alavancas de growth, e puxa o time criativo para atender isso aqui. É uma conexão que a gente até bota filling the gap between creative and performance, né. Então esse cara faz essa conexão, só que o futuro dessa cadeira, e aí pode ser um papo para daqui a pouco, a IA tá tocando todo o processo criativo, né. Então ele virou um engenheiro de prompt, para sistematizar o processo criativo, em vez de ficar fazendo pesquisa o tempo inteiro, tem um agente de pesquisa. Em vez de ficar fazendo análise da conta de anúncios o tempo inteiro, tem um agente de análise, tem um agente de diversidade criativa. E operar essa equipe de bots de IA, ao ponto de você começar a criar conexões entre esses bots e você ser o orquestrador dessa dinâmica, né, desse sistema. Acho que eu botei bastante aí dessa. Não, mas foi ótimo, velho, foi ótimo. E esse final, eu acho que a gente vai resgatar um pouquinho desse impacto da IA na última pergunta que eu tenho para você, porque impacta muito, talvez, até a forma que você se veja dentro de uma estrutura como essa e como eventualmente você projeta esse seu papel daqui para frente,
com essa entrada cada vez mais rápida e gradativamente mais eficiente dos agentes IA. Mas vamos segurar isso aqui um pouquinho para o final, porque dá para a gente fechar com esse tema. É muita emoção. Pois é. Dá uma de João Kleber aqui, né, espera até o final para ouvir sobre IA. Mas vamos lá. Tem um ponto que eu tinha olhado aqui sobre vocês, e que eu acho que é interessante também a gente falar, que quando a gente junta todos esses fatores, né, de novos comportamentos, novas possibilidades, novas funções, novas entregas, e a gente vai olhar isso para um benchmark de mercado, é normal a gente ver diversas empresas que criam estratégias de captação de recursos para poder acelerar essas máquinas e para poder fazer essas máquinas, na verdade, continuarem funcionando. No caso de vocês, vocês são uma empresa bootstrapping. E pelo que você me contou antes da gente começar a gravação, por uma decisão estratégica interna. E essa minha pergunta é exatamente em cima dessa linha. Por que essa decisão do bootstrapping? E a gente sabe que, seja um modelo fundraising, seja um modelo bootstrapping, ele sempre vai trazer ônus e bônus. Então, na tua visão, o que é que impacta essa decisão do bootstrapping, tanto no aspecto positivo, quanto eventualmente naquilo que poderia hoje estar sendo melhor num cenário que você pudesse trazer mais recursos financeiros? Então, conta um pouco dessa visão agora da estratégia, nesse sentido de decidir por uma jornada bootstrapping. Boa. Eu vou contar o porquê, né, da gente entrar nisso, uma situação um pouco de mercado, não é para parecer: "Meu Deus, olha que doideira essa situação", porque toda empresa quer mais capital, logicamente, mas a nossa decisão foi: nós não crescemos não é por falta de vontade, é por falta de mão de obra. E vamos isso vai conectar um pouco do porquê que eu faço o que eu faço de educação, né. Eu tenho demanda de trabalho literalmente toda semana. Demanda de trabalho em moeda forte, de empresas internacionais. Então, se a gente quisesse estar hoje com 100 clientes, a gente estava. A gente estava e a gente conseguia, e esse capital viria daí, principalmente por ser uma moeda forte. E eu tenho range, né, para poder trabalhar isso em moeda forte, porque, pô, eu consigo contratar um brasileiro, consigo treinar um brasileiro, consigo contratar até internacionalmente e botar a empresa dentro dessa estrutura e ser feliz estruturando o negócio. Aí vai ser muito mais de contratar lideranças, estruturar além das que a gente já tem, né, internamente. Só que, para a gente fazer isso, a gente precisa desse profissional, e esse profissional é muito específico, né, ele precisa de alguns conhecimentos ali que só quem tá nessa cadeira há um tempo consegue pegar ou passar para frente. E não adianta eu contratar o melhor profissional do mercado, ele ainda vai precisar passar por um processo de entendimento de como é essa cadeira e fazer, e pode ser que ele não pegue essa estrutura, como a gente já trabalhou com muita gente que não pegou. Então, não é nem uma questão de Brasil, é uma questão de mundo. Esse profissional, ele é muito escasso no mundo. Também, se você quisesse ir atrás, as agências internacionais que oferecem esse serviço, elas são desesperadas por essa cadeira. Elas precisam de gente. O que tem de recrutador e de dono de agência europeia, americana, coisa no meu perfil, falando: "Cara, me indica um aluno, pelo amor de Deus", é bizarro. Porque essas empresas não conseguem, porque tem muita demanda de trabalho, precisando desse serviço. Para pra pensar quanta startup não cresce no mercado e precisa anunciar, e precisa fazer o criativo rodar dentro desse anúncio, dentro da estrutura dela. Só que não tem o profissional. Então, parte de eu sair um pouco dessa cadeira de abrir a porteira de cliente e, trazer isso como forma de educação eu quero exportar o brasileiro para o mercado internacional. Eu quero fazer o brasileiro que é muito bom. A gente viu o Cannes, nossa premiação, nossa estrutura. As próprias empresas internacionais, elas veem a necessidade de fazer esse hiring overseas, porque a moeda é muito fraca, né? Brasil, Filipinas, África, a Argentina, Uruguai, países sul-americanos e, enfim, países um pouco mais africanos e alguns da Ásia, têm uma moeda fraca. Então eles vão atrás desse profissional. E o brasileiro e o sul-americano como um todo tem uma vantagem por conta da proximidade de time zone, né, da galera que trabalha nos Estados Unidos e da Europa. Então, minha missão foi muito começar a treinar esse profissional para, gerar uma mão de obra para nossa própria empresa, e dois, estreitar esse relacionamento com as marcas, agências e coisas lá de fora. Porque hoje eu não consigo atender, porque eu não tenho mão de obra. E não só eu. Não é como se fosse: "Ah, o Danilo não tem contatos, a First não tem contatos e não sabe contratar". Isso é um problema do mundo inteiro, das agências do mundo inteiro. E o modelo que a gente quer ter é um modelo de performance, tipo, eu não quero ter um cliente aqui dentro para ele não rodar.
sabe? Eu quero ter um cliente para ele virar um case. Então hoje a nossa estratégia, a gente tem o nosso faturamento onde a gente quer, limite até ali de estrutura operacional, mas a nossa estratégia é muito abrir ciclos de entradas de cliente. Porque em momentos a gente está trazendo cliente, em momentos a gente está educando o mercado, montando turmas. Trazendo cliente, educando o mercado, em ciclos ali de X meses. Tanto é que agora a gente lançou uma mentoria para quem quer começar a trabalhar com esse profissional lá de fora. A gente fez uma live onde eu trouxe ali pessoas desse ecossistema que têm essa cadeira e trabalham na marca internacional para a gente fomentar esse interesse. Então eu vou montando essas turmas, eu vou preparando esse profissional, vou exportando esse profissional e trazendo ele para cá para mim também, e aos poucos eu vou fomentando esse mercado. E da mesma forma, eu tô fazendo isso para as empresas brasileiras. Só que a empresa brasileira que tem o conhecimento desse serviço, ela tem um estágio de maturidade e investimento que não é toda empresa aqui que tem, né. Então, cada vez mais eu quero viabilizar esse serviço, que é um serviço caro, para o mercado brasileiro também. Então, se eu parar para pensar em investimento, lógico que eu poderia fazer um grande burburinho sobre isso, eu poderia fazer um grande treinamento, uma grande estrutura, só que num momento de crescimento eu não vejo isso como algo verticalmente muito impulsionador, sabe. Uhum, Acho que é muito de você ir construindo isso ali um pedacinho por pedacinho, senão foge um pouco da não do teu controle, mas foge um pouco de você fazer esse step de treinamento e de operação, que aí senão vira um modelo de escala, que é logicamente onde a gente quer chegar, só que eu preciso desse deparo, sabe, hoje. Não sei se eu uhum. respondi a pergunta da maneira que você imaginava. Não, total, velho. E é interessante porque existem muitas muitas estratégias para você adotar uma jornada bootstrapping. E eu acho que uma delas é exatamente essa que vocês adotaram. Cara, a gente precisa dar tempo para esse mercado chegar num platô de maturidade que me permita tomar decisões mais aceleradas, né? Então, essa visão final que você colocou agora dos ciclos, se você for falar isso, por exemplo, para uma startup cliente e tu dizer assim, não, trabalha com ciclos de vendas para clientes. O cara vai dizer, meu amigo, se eu não vender todo dia, o negócio morre. Então, isso é interessante porque quando a gente olha para alguns mercados e algumas propostas de valor para o mercado, a gente precisa também dar tempo para o próprio mercado, tanto pelo profissional quanto pela própria demanda, construírem essa maturidade para que, numa decisão eventualmente futura de acelerar um caixa para acelerar um resultado comercial, que se torna basicamente a principal aplicação de qualquer captação financeira que a gente faça, né, máquina de vendas e crescimento de base, isso precisa estar alinhado com esse momento de maturidade de mercado, com disseminação de profissionais, com qualidade e experiência desses profissionais, né, também não adianta a gente pensar que, cara, o cara entrou no mercado hoje, tem a curva de aprendizado dele, tem o posicionamento que ele precisa ter para que ele seja de fato um profissional que gere esse resultado, por exemplo, que você que tem mais experiência já consegue gerar. Então, isso é muito interessante e faz muito sentido nesse momento de negócio, um reflexo de maturidade de vocês, um reflexo de entendimento de mercado, talvez isso se potencialize pelo fato de você, Danilo, ser um cara que não só é especialista no tema, mas você também é um cara que forma novos profissionais, como você muito bem colocou, e isso também dá uma visão para a própria Trusser de velocidade de crescimento desse profissional, porque você está na outra ponta, você está olhando quem está entrando no mercado, né? Então, cara, eu acho que cobriu sim muito bem essa questão da relação do bootstrapping. Para a Teve um gente fechar, recrutador aqui que vai até claro. olhar pra mim e falar assim, né, tipo: "Como assim? O cara é uma agência que não tá querendo vender mais?" Se eu tivesse no lugar dele. Pois é, velho, mas é um ponto relevante, assim, isso desdobraria numa outro grande tema, que é quando a gente fala, por exemplo, para startups, fazendo um paralelo rápido, que vendem, mas é uma venda que não se sustenta. Aí a gente começa a olhar, o cara não está vendendo para o ICP dele, então ele acaba tendo uma taxa de churn muito alta. Tem aquele cliente que não está alinhado com a proposta entregue pela empresa. Então a gente começa a discutir coisas do tipo, cara, você tem que demitir cliente, né? Então, no caso de vocês, para não ter que chegar nesse ponto, ou gerar uma relação frustrada, é melhor que você, eu até anotei aqui depois para usar esse termo, você criou um
pace de entrada, um controle de pace da entrada de novos clientes. Eu acho que isso é muito importante, velho, porque a relação que você tem, até pelo que você falou antes, da relação ser muito high ticket, você não pode aceitar um novo cliente se você não tiver, de fato, capacidade, aí não me entenda capacidade intelectual, mas capacidade operacional de gerar aquele resultado, de gerar aquela percepção de valor no cliente. Então, eu acho que quando você traz isso e você coloca a camada de captação aqui junto, essa camada de captação ela não conversa com esse momento de mercado. Ela pode conversar daqui a um ano. Né? Sim. Daqui a um ano esse mercado pode estar muito mais desenvolvido do que hoje, e talvez agora pelo último ponto que eu queria puxar, e aí sim possa fazer sentido você dizer, cara, se a gente acelerar um caixa aqui, eu consigo agora entrar num novo timing de mercado. E aí, puxando agora para talvez a pergunta barra provocação final, essa é uma questão, velho, que eu costumo sempre colocar a pessoa meio que diante do espelho, né, então assim, porra, Danilo de frente para o espelho, velho, qual é o teu papel nessa vertical da Trusted, nesse novo movimento de mercado, nessa nova entrega de valor e até nessa, vamos dizer assim, nessa liderança de formação de novos profissionais nessa área, e agora botando essa pimentinha no molho, que é a pimentinha da inteligência artificial, né, então você muito bem colocou como a IA e os agentes eles já conseguem ocupar cadeiras de análise de forma com qualidade ou de forma ágil o suficiente para que isso potencialize o trabalho, mas é interessante entender como você, nessa posição de estrategista, nessa posição de liderança, se vê nesse contexto. Boa. Não tinha momento melhor para essa pergunta surgir desde desse do que eu ter saído da toca, né. Quem me vê produzindo conteúdo vai falar: "Putz", geralmente você produz conteúdo com uma intenção de venda, né, logicamente, estruturando, mas a nossa intenção não é uma intenção de venda, porque nosso canal de aquisição é o LinkedIn. Como eu te falei, a hora que a gente quiser abrir ali o chat e responder as pessoas das marcas, a gente fecha negócio. Só que não tem como você educar o mercado sem produzir conteúdo sobre algo que não se conhece. Então, pensando em contexto de creator economy, né, de profissionais especialistas como criadores, existe a estratégia de thought leadership, que é de liderança de opinião, que ajuda muito empresas que vendem para outras empresas captarem clientes com custos de aquisição muito menores. Só que no nosso caso também é uma estratégia de levantar uma bandeira e educar o mercado sobre uma coisa. Tem muita empresa que faz isso muito bem. Treina os executivos principais para serem líderes de opinião em tópicos e, naturalmente, os leads vêm daquelas próprias conversas que são geradas, né? Então, eu enxergo muito esse meu papel de sair da operação, agora com as nossas primeiras lideranças, fazendo o negócio rodar e falar muito mais com as empresas, criar essas conexões como um líder de opinião, e aí isso é botar a cara, é produzir conteúdo, é estar em podcast, a gente falar com a imprensa, a gente está em evento, a gente está com os nossos outros parceiros, meio que levantando a palavra, né, expandindo a palavra do Creative Strategy. E tanto na parte negócios, conheçam como isso vai modificar a tua estrutura e como isso é benéfico para você. Profissionais, olha essa oportunidade aqui bizarra de você ser um criativo reconhecido estrategicamente e muito bem pago, né. Então eu tô muito nesse lugar de levantar essa bola agora, de trocar essa conversa com o máximo possível de pessoas qualificadas, pra gente poder botar todo mundo no nosso ecossistema. Inclusive a gente criou eu chamo de evento, mas é um programa, não sei, chame aí da forma que você quiser, que é o Creative AQ, né, o headquarter, o quartel-general criativo, que a missão principal é pegar os nossos clientes, alunos, profissionais do Brasil e botar a galera para conversar com os nossos clientes, profissionais, ecossistema internacional. Então, para que que a galera vai ficar ouvindo só de mim, só da minha equipe? Bora botar o líder de growth da empresa americana para conversar com o investidor da empresa brasileira que está rodando aqui. O gestor de creators da empresa europeia conversar com o gestor de creator economy daqui. E gerar essas conversas mesmo, nem que seja online, para a gente começando a fomentar o ecossistema. Porque senão vira uma pessoa falando em nome de uma empresa, movimentando o mercado e, para mim, essa visão sistemática de vamos colocar a conversa em pauta, ela é muito mais importante, né. E aí, contexto de IA dentro disso é uma beleza, porque tá todo mundo desesperado sobre como é que vai fazer as coisas. Nesse sentido de tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que tá nebulosa.
Porque a forma que um agente de IA funciona hoje não vai ser a mesma forma que um agente de IA vai funcionar daqui a 3, 6 meses. A gente viu um crescimento brutal das plataformas de inteligência artificial para o processo criativo. Então, a gente está muito nesse lugar. A gente estava em Cannes Lion agora em junho, cobrindo para a imprensa, enfim, fazendo ali um relacionamento com os nossos clientes que são internacionais, e um papo que sempre surgiu em todos era o quanto a inteligência artificial está deixando o processo criativo mais volumoso, o quanto o próprio machine learning das plataformas está exigindo volume e diversidade das peças criativas. Logo, a obsessão que as empresas têm agora é de construir sistemas, construir frameworks. Aí na palestra a gente tem, pô, framework do CMO tal, framework de criação do líder. Tava sempre ali essas palavras, né? Sistema, framework. Porque real virou uma obsessão. Virou uma obsessão de transformar a criação, sair de um lugar um pouco mais lúdico e trazer uma visão de gestão de projetos ágeis. Um ciclo de sprint de trabalho para os times criativos. Então, a nossa bandeira são três, tá? Quando eu boto nesse lugar de liderança de opinião, formação de profissionais, enfim, conexão. Um, creative is the new segmentation. Então, assim, esquece a forma que você comprava mídia e geria mídia antigamente. Ela só vai ficar mais automatizada e o criativo cada vez mais vai ser importante. Dois, se você compra mídia, ou vire um líder de growth, ou vire um estrategista de criativos, porque só comprar mídia a inteligência artificial vai fazer. Três, una os seus times de criação e de performance para falar a mesma língua. Porque se você não unir, você vai desperdiçar tempo, recurso, estrutura, e você vai estar deixando de crescer um negócio porque você não vai estar trabalhando o teu backlog de hipóteses da forma certa. A gente faz muito líder de growth feliz, a verdade é essa. Não sei se eu Boa. te respondi nesse full circle aí. Claro, meu irmão, muito legal assim, velho. Eu acho que é uma visão que ela junta um fluxo de aprendizado com uma boa capacidade de adaptação ao contexto. Tem um ponto que você falou aqui que eu acho que ele é necessário hoje para se falar sobre inteligência artificial, que é a tua capacidade de adaptação à evolução contínua dessas tecnologias. Porque a inteligência artificial não surgiu com o ChatGPT, caso alguém que esteja assistindo a gente ainda acredite nisso, mas inteligência artificial, ela não evoluía na velocidade que evolui hoje. As plataformas de machine learning, as plataformas de neurolinguística digital, elas tinham um comportamento de evolução num timing absolutamente diferente do que é hoje. Hoje, a gente já não se preocupa, Danilo, só para você ter essa visão, e acredito que tenha por conta da tua relação com as startups. Hoje a gente não pergunta mais se uma startup usa IA, a gente já pergunta como. E saber se esse como, aí veja como essas coisas se conectam com o que você falou. A gente pergunta se esse como se conecta com a estratégia. Porque se for só para ser braço operacional, se for só para criar automações de processo, isso no final do dia vai ficar uma máquina não de processamento de dados, mas uma máquina de manutenção da própria máquina, porque essa máquina está evoluindo. Então, se você não conecta isso com estratégia e a conexão com estratégia está automaticamente ligada com a capacidade de adaptação, essa sua máquina ela fica velha em 3 meses. Então, eu acho que isso que você coloca é muito importante. E é importante o caráter humano, porque isso também traz uma outra provocação que eu tive recente, que é, cara, se a IA se torna, via de regra, um commodity nas empresas de tecnologia, o que é que vai diferenciar uma da outra? A capacidade humana que está atrelada àquilo ali. E é o que você coloca como uma das bandeiras. Você trazer o caráter humano para a discussão. E mais do que o caráter humano, você fazer essas conexões de diferentes perfis profissionais dentro da mesma estrutura para que eles se vejam conectados. E esse elo, ele pode ser o teu papel, esse elo daqui a pouco pode ser um conjunto de agentes que você coordena para garantir essa conexão entre performance e o viés criativo. Então, isso para mim é um viés de posicionamento importante e é bom ouvir isso de um cara que tem maturidade, que sabe o que está fazendo, que sabe onde é que está situado, não só na Trusser, mas no mercado como um todo. E eu acho que, além de responder, velho, eu acho que a gente conseguiu trazer provocações aqui que eu acho que são importantes. Mais provocações do que respostas, o que é ótimo para esse momento que a gente está vivendo. Só para fechar e te agradecer, Danilo, eu queria reforçar para quem está assistindo aqui que tem um ponto que vale a pena depois vocês
ouvirem com calma de novo o que Danilo trouxe, porque ele trouxe isso de várias formas diferentes, que é você entender como empreendedor e como líder de negócio, você educa mercado. A gente muitas vezes não se preocupa com isso, educar o mercado, porque a gente acha que é perda de tempo, a gente acha que é melhor abandonar o mercado do que educar, a gente acha que precisa de dinheiro infinito para educar mercado, e existem muitas formas de você educar o mercado para que o mercado descubra, não é que ele aceite, é que ele descubra o valor que você pode entregar. Então eu Olha, acho que eu invisto muito mais tempo e dinheiro educando do que realmente fazendo outras coisas, né. Agora com isso, o tempo que você investe, né, em fazer eu ia falar gasta, mas Uhum. investe dinheiro, coisa que você podia estar levando outras coisas para o teu negócio, no curto prazo ele é brutalmente doloroso. É brutalmente doloroso, mas aí como você tá trazendo, com certeza o longo prazo isso vale muito a pena. Exatamente, exatamente. Mas Danilo, meu caro, obrigado pelo tempo, obrigado por tudo que você compartilhou aqui na sua jornada de 60 anos. É, é meio Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5. E eu acho isso muito legal, velho, porque são profissionais novos, profissionais que desenvolvem maturidade profissional cada vez mais rápido e que, como proposta principal desse podcast aqui, se tornam figuras de referência. A minha primeira provocação aqui, para você entender, para criar o Papo de Founder, é que o empreendedor e a empreendedora no Brasil tenha mais e melhores referências profissionais do Brasil. A gente é muito acostumado a seguir o fundador da startup XPTO do Vale do Silício, de não sei aonde. Cara, velho, tem muita gente boa aqui. E é bom seguir essas pessoas, entender o que, é que essas pessoas estão fazendo, criar conexões. E eu acho que hoje eu consegui mais uma vez trazer mais uma pessoa bacana para que quem assistiu possa se conectar, possa acompanhar, aproveitar que você saiu da toca e saber o que de fato você está fazendo. Mas, velho, muito obrigado. Acredito que a gente conseguiu passar aqui pelos pontos importantes da conversa. Pô, eu te agradeço, Luiz, muito legal ver aqui o que você tá movimentando também, trazendo conhecimento para quem quer aprender um pouco mais desse universo de empreendedorismo, né, enfim. Fundador tem muita história, geralmente, tem muita história para poder contar. Exatamente, exatamente. Mas é isso, cara. Obrigado mais uma vez para quem chegou até aqui. Lembrando que aqui embaixo tem um texto complementar sobre tudo que a gente conversou. Tem o LinkedIn do Danilo, tem o LinkedIn, o site da Trusser. Se você é potencial cliente da Trusser, espera aí que eles vão conseguir te atender. Entra na fila aí Liga que você já. Tem vai fila, chegar lá. Tem fila, mas entra na fila logo, porque se deixar para semana que vem a fila vai estar maior. Então entra logo na fila e a gente se fala aqui no próximo Papo de Founder. Valeu!